Olá, como transformar o plantio tradicional em orgânicos? Esse foi o tema de um curso promovido aqui na Universidade do Vale do Itajaí e que atraiu pessoas de várias regiões que querem trabalhar com alimentos saudáveis. A arquiteta voltou para a sala de aula. Dessa vez, saíram os traços e os desenhos. Entrou a agricultura orgânica como disciplina. Na teoria, o pesquisador colombiano explica as mais variadas formas de cultivo. Tudo anotado por quem quer apostar, seja para aquela pequena horta no quintal de casa ou para a produção comercial. A nossa produção, a princípio, vai começar de forma pequena, né? E conforme vai dando certo, a intenção é expandir para comercialização e para conseguir colocar para a população um produto de melhor qualidade. Atualmente eu tenho um restaurante, uma padaria em Balneário Camboriú e a minha ideia é cultivar alimentos orgânicos fazendo um teto verde assim, em cima do terraço para oferecer esses alimentos ao público, né? O composto orgânico para eliminar o agrotóxico das lavouras se chama bokashi. É uma técnica japonesa que usa palha de arroz e estrume de vaca. Esse é o segredo para a transformação da agricultura convencional em livre de venenos. A proposta da agricultura orgânica é uma proposta que elimina os fatores de risco para o trabalhador, para o consumidor. E uma coisa muito importante, elimina a contaminação de águas. Na agricultura industrial nunca se considerou a água como um insumo que deve ser calculado e quantificado. 25% da água doce do planeta é contaminada pela utilização de venenos. Os dados da Associação Brasileira de Saúde Coletiva apontam que de 2002 a 2012 o uso de agrotóxico cresceu 190% no Brasil. Incentivar a produção e o consumo de orgânicos é a proposta desse curso e de várias associações que defendem uma alimentação mais saudável. Claro que as pessoas da cidade, o interesse é o consumo dos produtos orgânicos. Mas nós jamais vamos poder ter alimentos orgânicos na cidade se nós não estimularmos a capacitação e a formação de pessoas do campo, né, para que realmente voltem a fazer agricultura orgânica, né? Uma das conquistas está na merenda escolar. Hoje, 30% dos alimentos consumidos nas escolas devem ser de produtos orgânicos. Para os pesquisadores, é possível cultivar orgânicos em larga escala para atender os consumidores. Nós em México temos cultivos, por exemplo, em caña-de-açúcar. No México, temos cultivo, por exemplo, de cana-de-açúcar, áreas açucareiras onde trabalhamos 200, 400, até 600 hectares e tudo feito de forma orgânica. Temos hortaliças como tomates, cebolas, onde há extensão de mais de 800 hectares. Onde são extensões de mais de 200 hectares. E o que eles trazem para nós é uma quantidade de técnicas e formas de fazer essa conversão de uma forma bastante fácil, né? E que em pouco tempo tu consegue limpar os teus terrenos e ter um produto orgânico e uma alimentação saudável e de uma certa forma também acabar com essa compra de insumos da indústria química. Obrigado pela sua presença, professora. Essa é uma tendência, a gente viu aqui na reportagem, no curso, muitas pessoas de outras áreas, como a arquiteta, procurando se inteirar sobre a produção de orgânicos. Como é que está todo esse movimento aqui na região? Na verdade, nós fizemos a promoção do curso, né, exatamente com a intenção de promover cada vez mais a capacitação de pessoas que possam divulgar e difundir, né, e ver que a agricultura orgânica é possível, tanto em pequena como em grande escala. Então, a nossa surpresa foi que nós tivemos muitas pessoas do estado do Rio Grande do Sul, do Paraná e também de Santa Catarina, de várias regiões, né? E não só técnicos e pessoas ligadas diretamente ao campo, mas também pessoas urbanas, como a arquiteta, como outra menina que tinha um restaurante, e outras pessoas que têm esse interesse, porque a preocupação é de uma alimentação saudável, né? Professora, e hoje o movimento como é que está aqui na região, principalmente Santa Catarina? É um grande produtor de orgânicos? Sim, existem várias cooperativas e movimentos fortes no estado de Santa Catarina, né? Tem várias redes de cooperativas que trabalham com orgânicos. Mas nós, na nossa região, ainda somos carentes nesse setor. Tem poucos produtores, praticamente nenhum, assim, né? Pouquíssimos mesmo. Na verdade, houve uma evasão muito grande do campo, não existem mais tantos produtores. Às vezes os pais ainda moram, mas as pessoas já saíram do campo para a cidade em busca de outros trabalhos.
E o que a gente, na verdade, tenta estimular é essa volta ao campo, né? Então, tanto que tem algumas das pessoas bem urbanas vieram porque a intenção é voltar ao campo e voltar a produzir, ter um alimento saudável. Né? É um movimento forte. Eu acho que o orgânico é uma coisa que está se estabelecendo cada vez com mais força e não tem volta, né? Porque hoje se sabe todos os malefícios de uma intoxicação de um alimento produzido de forma convencional, com uma massiva dose de venenos. Nós consumimos muito veneno no Brasil e às vezes não são respeitados os períodos de carência. E os prejuízos estão aí, né? Pessoas com uma série de doenças que hoje são atribuídas ao uso indiscriminado de agrotóxicos. Pois é, ainda essa semana teve um post numa rede social que falava que o Brasil é o campeão, né, de produzir alimentos com agrotóxico. Até que ponto isso é prejudicial à saúde do brasileiro e do trabalhador também, né? Principalmente. Lá na produção. Na verdade, nas imagens tu podes ver que sempre o uso de agrotóxico tem que ser acompanhado de uma infinidade de EPIs, né? É luva, é capacete, são óculos protetores e tal. É que realmente, e mesmo assim, tudo isso não protege nem quem está trabalhando com o produto, porque a pele é totalmente porosa, a gente absorve praticamente tudo, né? Inala, isso vai direto para os pulmões e para a corrente sanguínea. Então é absolutamente prejudicial. E para aquele que consome também, porque não fica só na película da fruta ou do tomate ou da verdura, também penetra nos tecidos, né, daquilo que nós vamos consumir depois. É altamente prejudicial. Enquanto que a agricultura orgânica, mesmo que a gente faça aplicações com alguns caldos, eles são totalmente diluídos e eles não são prejudiciais e tu pode trabalhar sem EPI. Tu pode colocar a mão no produto e revolver o produto, né? É totalmente diferente. A gente, assim, tanto que no curso a gente fez vários preparados, vários biofertilizantes, além do bocashi, vários caldos, né, vários complementos que são utilizados principalmente nesse processo de transição de uma agricultura convencional para uma orgânica, porque o solo ainda está, né, totalmente viciado no uso de uma fertilização química pesada e depois no desequilíbrio nutricional e com o uso indiscriminado de agrotóxicos. Então, para essa transição tem que ser um processo de cura do solo, diríamos, primeiramente, né? Todo um processo que se corta totalmente o uso dos insumos químicos e se passa a trabalhar com esses procedimentos que a gente aprendeu no curso e que são conhecidos também, né? De todas as pessoas que lidam com orgânica. Professora, existem vários métodos, como a senhora falou. Tem o bocashi, existe pó de pedra também. A farinha de rochas. Farinhas de rochas são utilizadas também. Que o pilar vários tipos, né? Que o pilar da agricultura orgânica são os 3 M's, que é os minerais que estão na nossa rocha matriz, né? A matéria orgânica e os micro-organismos. E esses 3 M's, eles se complementam porque a matéria orgânica, na verdade, os micro-organismos se alimentam da matéria orgânica e conseguem disponibilizar os nutrientes disponíveis na rocha matriz. Então, eles estão totalmente ligados para a planta poder assimilar, né? Na verdade, e os micro-organismos estão realmente próximos ao sistema radicular, né? E existe uma simbiose, assim, uma interação direta. As plantas não trabalham sozinhas, elas têm junto delas um batalhão de micro-organismos, né, que fazem essa mobilização dos nutrientes. Até o final de 1990, você ouvia falar muito em humus da minhoca, né? Por que desapareceu, assim? Quase não existe mais? Não, eu acho que existe, sim. Só que sempre muitas coisas são coisas de moda, né? Que o humus, a minhoca degrada muito rapidamente a matéria orgânica, né? E ela pode ser depois, mas se encontra nas casas comerciais, nas floriculturas, tu encontra o humus, né? Não que não se possa utilizá-lo, né? E até existia um grande comércio, na realidade, também, sim, né? Sim, toda uma demanda bem grande. Não sei, mas eu acho que ainda existe, né? Não sei. Até que ponto o humus é interessante para ele também, orgânica. Como a minhoca passa pelo trato dela, né, todo o material que ela vai consumindo, ele tem um pH mais em torno de 6 e tem todos os nutrientes que aquela matéria orgânica disponibilizou ali, que a minhoca degradou, consumiu, né? Então ela na verdade ela está ali a disponibilidade da planta, né? O Brasil, assim, alguns exemplos de agricultura orgânica, de plantio de agricultura orgânica que eu conheço, que conhecemos, são de produção
pequena, né? O Brasil ainda não tem uma produção em larga escala, professora? Não, eu acredito que já deva ter. Tem café orgânico, que aí geralmente são cafezais, são áreas maiores, né? Já tem coisas pontuais assim, em áreas maiores. Nós aqui estamos numa região que é a região de pequeno produtor, né? Mas eles mesmos, esses consultores, eles dão consultoria para áreas bem grandes, como aquele senhor do México comentou, né? Cana-de-açúcar, café, cacau, manga, grandes pomares. Para grandes produções. Para grandes produções. Para gado também, grandes pastagens, tudo dentro de uma linha orgânica. Os países da América Latina, eles consomem bastante orgânicos, professora? Sim, hoje tem sim. Tem mais cultura de consumir do que o Brasil, por exemplo? Eu acho que toda a América é mais ou menos parecida, como eles mesmos comentavam, né? Eles têm trabalhado em vários países da América. Hoje mesmo eles estão no Equador com os cursos de formação. Já saíram daqui e foram para o México. Né? Eles têm uma agenda bastante intensa e porque ainda eles dão consultorias, né, junto com nesses países todos. Mas a dificuldade em todos os países, eles mesmos comentam que é as mesmas que a gente enfrenta. É a indústria química pesada fazendo contraponto e o agricultor orgânico brigando sozinho, tentando, né, desse mar de produtos, né, conseguir o espaço e se libertar dessa produção, dessa dependência. Mas que cada vez mais pessoas estão aderindo à agricultura orgânica, cada vez os grupos estão ficando mais coesos e mais fortes. Por isso que a gente acredita que sim, que a gente vai logo, logo ter bem mais produtos orgânicos no mercado. Vou aproveitar a sua presença aqui depois do intervalo para falar um pouquinho sobre essa questão mesmo das indústrias químicas, dos fertilizantes utilizados. O Painel Univale volta em instantes. Olá, o Painel Univale está de volta. Hoje o nosso assunto é agricultura orgânica. Eu converso aqui no estúdio com a professora Dalva Sutti, professora dos cursos aqui da Univale e também agrônoma da universidade. Professora, no final do primeiro bloco, a senhora está falando assim, realmente da indústria pesada, a indústria química pesada, né, para vender fertilizantes e tudo mais. O agricultor lá na produção, ele fica refém dessas indústrias? De uma certa forma sim, porque toda a maioria da extensão rural e os técnicos sempre como solução indicavam o uso do fertilizante químico e de toda uma tecnologia que era toda dessa construção da agricultura convencional. Que na verdade na escola de agronomia o que nos ensinam na universidade é o método convencional de produção. Né? O agrônomo sai formado para vender, utilizar fertilizantes químicos e usar agrotóxicos. Né? Na verdade essa é a formação clássica. Hoje já existe um movimento de agroecologia nas universidades, que é essa linha da agricultura orgânica, com mais força até, porque se percebeu que as coisas desse jeito não iam poder continuar. Né? Então tem os grupos de agricultura, da agroecologia fortes também. Só que o produtor, ele se torna refém exatamente porque toda a orientação foi dada para ele utilizar a fertilização química e depois usar. Então ele sabe usar todos aqueles manuais de venenos, realmente né? E aí se torna refém e acaba tendo, se for fazer um custo-benefício no fim da sua produção, com certeza ele deixou muito do seu lucro, do seu dinheiro na agropecuária. Né? Enquanto que o agricultor orgânico, ele tem que se independizar, ele tem que produzir o seu próprio, né, seus próprios substratos na propriedade, com aquilo que ele tem na propriedade rural. Se ele não tiver o gado, ele vai ter uma ovelha, ou ele vai ter, né, ou vai ter galinhas, ele vai usar esses estercos para compor o bocache, formar os seus compostos. Se ele não tem a casca de arroz, ele vai usar as palhas picadas que ele tem. Quer dizer, existem muitas alternativas, né? E não vai comprar nada químico. E vai produzir também os seus fermentados para as suas aplicações, para não usar repelentes de insetos, para não ter essa dependência da compra do produto. Né? Isso é fundamental, assim. De que forma o governo brasileiro incentiva a produção de orgânicos? A gente vê muito na agricultura familiar, né, a produção. Na verdade, existe esse incentivo, mas eu acho que a máquina e a força dos produtos, das empresas que vendem os químicos ainda é muito forte no país. Muito lobby. É muito. Claro, eles têm capital, né? Então, eles são muito fortes. Na verdade, eu acho que a agricultura orgânica ainda está mais vinculada a uma postura filosófica de acreditar na vida, na saúde e de querer o melhor para si, para o produtor, né? E para as comunidades, o lugar que a gente mora. É assim como a relação com o meio ambiente, né?
apesar de tudo, as pessoas destroem o meio ambiente, sabendo que a gente depende diretamente dele. Mas tem que virar uma cultura comercial, né? O orgânico. É que ela deve ser encarada da mesma forma que o convencional. A agricultura é uma ação cultural do homem sobre a terra para a produção de alimentos, né? Mas eu posso fazê-la em pequena como em grande escala, né? Como colocou bem o professor o consultor que tem muita experiência. Se pode fazer em grande escala. É só uma questão na verdade, de se preparar, né? De se fazer toda. Tem muito trabalho, né? Claro, com certeza. É mais trabalhosa, talvez, olhando de um ponto de vista, do que eu tenho que remexer os compostos, as montanhas de bocashi, mas isso também se pode fazer com máquinas, né? As grandes propriedades fazem com máquinas próprias, né? Agora, essa lei aí de incentivo, essa lei nas escolas de 30%, né, da merenda escolar, serem formados por produtos orgânicos. Isso incentiva a produção também? Claro que sim. Isso já é uma forma do governo incentivar a produção orgânica e aos produtores orgânicos que produzem alimentos que existe mercado de consumo, né? Só que às vezes o pequeno produtor, quando vai participar de uma licitação de uma prefeitura, não tem o porte nem a quantidade suficiente que aquela prefeitura necessita. Mas eu acho que foi o primeiro passo que o governo deu em relação a mostrar que o governo deseja que a agricultura orgânica entre para dentro das escolas e que a alimentação seja saudável e com certeza esses índices vão aumentar. Mas é claro, nós temos que ter produtores orgânicos, né? É importante que tenha produção orgânica. Nessa matéria aí que aparece a escola, servindo a merenda escolar, é uma escola de São José, na Grande Florianópolis, né? Onde serve desde a laranja, a banana, até o suco feito de butiá. O frango orgânico, né? Que maravilha, né? Galinha caipira. Então, existe como cultivar vários produtos na agricultura orgânica. Tudo que se produz no convencional pode ser produzido organicamente. Tudo. E na piscicultura, dá para fazer criação de peixes orgânicos também, professora? Eu acho que sim, porque na verdade, às vezes a gente tem a visão é que as coisas podem ser bem integradas, né? Um sistema de permacultura que eu conheço, que é a produção de arroz, e nos canais eles têm peixes, e tem também os decks onde tem os porcos dormem à noite num espaço que fica sobre as águas, só que daí os dejetos caem nas águas, fertilizam os próprios canais né? E também acabam crescendo algas que alimentam os peixes, que na verdade é tudo um ciclo, né? Então, na verdade é a maneira de que talvez como tu encontre uma solução, né, para o teu produto, mas tudo é possível. Então é possível fazer dessa forma sem usar ração? Na verdade, ou tu faz a tua própria ração na propriedade, né, de uma forma orgânica. Tudo que eu tiver que depender de um produto, de um comércio, eu estou sempre eu crio um vínculo de dependência que na verdade encarece o produto, né, e torna o produtor um refém. Né? Agora na questão do transgênico, né? Qual é o perigo do transgênico? O perigo do transgênico, para mim o maior perigo é o domínio das sementes. Né? Os royalties, é isso? Os royalties das sementes e que os donos dessas grandes empresas têm o domínio das sementes, eles têm as sementes nativas, né? Eles têm o banco de sementes, têm tecnologia. E está agora criando uma dependência que o produtor precisa comprar a semente, devolver a semente e ser dependente totalmente dessas sementes. Esse acho que é o maior perigo na alimentação. É que a gente não pode permitir que isso aconteça, né? A gente tem que ter as nossas sementes, as sementes nativas, ter o nosso banco de sementes, produzir nossas sementes. Mas existem grandes movimentos já. Nós temos muitos produtores com sementes que têm as suas próprias sementes. A semente geneticamente modificada, ela também é um risco à saúde, embora nós... eu não saberia dizer... Não haja estudo ainda que comprove, né? Talvez não exista o tempo ainda para dizer que tal enfermidade tenha sido causada, não sei se... Né? Mas eu acho que o maior perigo é a dependência... A dependência do produtor da semente, E essas transgenições foram criadas para dizer que vai se usar menos agrotóxicos e tal. E às vezes isso também não acontece, Não acontece, né? Então tem alguma coisa que não está funcionando tão bem assim como nos foi vendida a ideia, né? Bom, o que a gente Mas o maior perigo é o domínio. O domínio, das sementes. O agricultor fica dependente. Dependendo das sementes, exatamente. O que a gente vê bastante, assim, que é gritante, visivelmente gritante, nos bananais, a produção de banana, né? Há um investimento bastante grande em comprar aviões para poder colocar fertilizantes, né? Pode ser orgânico.
Em Guaratuba, aqui próximo, mas só aqui no Paraná, existe aí um controle disso, do fertilizante, né? Mas a banana realmente é um risco grande também, né, professora? Mas assim, ó, eles têm grandes produções, eles dão consultoria em grandes produtores de banana orgânica e é absolutamente possível produzir banana orgânica. E eles têm experiência na América Latina e Caribe, Austrália. Eles, na verdade, nos mostraram vários experimentos, mas grandes produtores. Porque, na verdade, é um perigo, né? O que se coloca de veneno nas bananas é impressionante. E no frango? Bom, o frango orgânico, a gente viu ali a merendeira preparando, é muito gostoso, né? Mas o frango normal, realmente, ele está vindo com e que ele tem um tempo hormônios, tão curto de crescimento, ele é tão bombado, como se diz, ele come constantemente, ele chega a ser cortado o bico dele para que ele entre mais comida do que, né, fica fixo naquela baia dele para ele, na verdade, ele só não é de plástico porque né, mas ele tem uma carga muito grande, né, de hormônios e de ração, totalmente um crescimento muito exagerado. Então, não sei se ele não pode ser uma coisa muito saudável, não. Não acredito que seja saudável. Se formos analisar tudo esse bombardeio aí que o mercado nos coloca aí na panela, nas prateleiras, é bastante complicado e prejudicial à saúde, né, professora? Para quem acredita na vida e na saúde, né, nós hoje realmente é uma dificuldade muito grande. Nos supermercados ou nas feiras que a gente tem, a maioria dos produtos são convencionais, inclusive a questão do hidropônico, né? O hidropônico é um produto químico, ele não é orgânico e as pessoas... Hoje eu vi uma etiqueta no supermercado que dizia hidropônico orgânico. Não tem hidropônico orgânico, é hidropônico, ele é químico, né? Orgânico não seria. Eles usam a química para ele crescer. Ele dá uma fertilização química pelo meio de água, né? Então ele não é orgânico. Agora a gente vê vários exemplos aí de pessoas que, principalmente trabalhadores rurais, né, que adoecem muito cedo. Existe a questão do veneno no tomate, que diz que provoca câncer. Eu já tive a oportunidade de conversar com um produtor de tomate que trocou a cultura pelo pó de rocha, né, fazendo caldo do pó de rocha, e disse que ele frequentemente estava toda semana no médico, que agora mudou também a qualidade de vida dele. Por aí a gente vê também o estrago que faz na alimentação do dia a dia, né? Sim. Não, é que, na verdade, o uso constante de venenos, eles vão se acumulando no corpo, nas gorduras do nosso corpo, né? Então, às vezes, tu não tem uma doença no momento, ele se sentia talvez mal ou nauseado, porque eles usam muito, mais no tomate, todas as hortaliças, é uma quantidade muito grande de aplicações, né? Às vezes, eles nem esperam a carência, mas apareceu os insetos, eles já estão colocando novamente, né? Então, tu imagina para o produtor que aplica isso. E isso também vem para a nossa mesa, né? Então, e às vezes os produtores com uma idade mais avançada acabam tendo problemas de fígado e tal, e muitas vezes é exatamente pelo uso constante de agrotóxicos, né? Nos tubérculos, há necessidade do agrotóxico, professora? Eles colocam o tempo... Sim, porque são raízes? Sim, mas colocam na parte aérea, às vezes tem, sim, colocam sim. Porque a mesma batata, né, ela também recebe um bombardeio de aplicações. Então, professor, o curso aí foi, sim, muita gente veio e tal, você foi muito pretende bom. fazer outros cursos para divulgar mais a cultura orgânica? Na verdade, sim, né? Agora nós fizemos com eles provavelmente não, mas a gente tem uma outra rede de profissionais, tem muitos profissionais na região e tal. Nossa ideia é continuar promovendo outros cursos, né? Sempre com foco na agricultura orgânica, estimulando os produtores, estimulando as pessoas que estão afim, que querem fazer. Né? Quem sabe a região viria um cinturão verde de orgânicos. Né? Seria muito bom para todos nós. Para todos nós. Para a saúde de nós, das crianças e da nossa população. E baratearia o custo também em maior quantidade? De uma certa forma, sim. Claro que sim. Claro que sim. Quanto mais se produzir, depois o mercado vai ter que equilibrar, né, o preço. O que hoje ainda pode ser um pouco caro, né? Mas ele é caro. Mas tem um custo-benefício. Claro que sim. Saúde, né? Não tem custo. Então, ok, professora, queria agradecer a sua presença, obrigado. E a gente torce aí para que novos cursos aí como este apareçam aí, sejam promovidos pela Univale. Pois não, foi um prazer. Foi um prazer, professora. Muito obrigado. Obrigada. O Painel Univale volta amanhã. Até lá.